Hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração fazer um culto diferente. Eu resisti muito. Resisti mesmo, eu confesso. Mas eu quero seguir a direção do Espírito. Então eu preciso muito que você permaneça aqui do início ao fim, para você entender qual vai ser a mensagem. E se por um acaso tem alguém acompanhando a gente pela internet, se você pegar na metade do culto aqui, você não vai entender nada. Você vai achar que esse pastor ficou doido. Mas eu preciso então que esse conteúdo, seja visto completamente para você entender. Amém? E antes disso, de começar a ministrar, algumas pessoas me fizeram perguntas e, como eu disse, normalmente eu respondo aqui no culto. E eu recebi então 3 perguntas, vou responder 2 por causa do tempo. A pergunta que eu falei do domingo passado, quem estava aqui? Que eu falei que ia responder esse domingo? Na verdade, eu já respondi lá no boletim. A Alessandra, a pastora Alessandra, ela já colocou lá no boletim. Eu nem sabia, depois eu estava lendo o boletim, estava lá a resposta. Então, você pode ver lá depois. Mas, eu tenho mais 2 perguntas aqui que eu quero responder antes de começar a ministrar. Pastor, é verdade que a videira não permite pastores que não sejam da videira pregarem na nossa igreja, mesmo estando alinhados com os mesmos ensinos? Não, não é verdade. Prova disso é que tem uma pastora vindo aqui hoje à noite, Então, isso não é verdade. Em diversas conferências já convidamos vários pastores de fora para ministrar para nós aqui. Então, isso não é uma verdade. Segunda pergunta. Pastor, o senhor acredita em regressão espiritual? Essa é uma boa pergunta. Por que ela está perguntando, essa pessoa ou esse rapaz está perguntando isso? Faço essa pergunta porque quando tivemos uma última palestra aqui, então só para situar os irmãos, teve um evento aqui no nosso prédio, que não era da igreja, mas irmãos da igreja estavam organizando. E houve um momento aqui de que uma pessoa levantou para palestrar e ela fez um momento de regressão espiritual, Então, provavelmente a pergunta é motivada por isso. Então, inclusive fala aqui na pergunta, Tivemos em 2 episódios uma situação como essa. Muitos gritos, como se estivesse expulsando demônios, mas sem mencionar o nome de Jesus. Prefiro ir diretamente ao Senhor do que ficar perguntando para outros e causar fofoca. Então, já não vou causar fofoca, eu já vou contar para todo mundo, Pastor, o que o senhor me diz disso? Então, eu não acredito em regressão espiritual. Então, se você for ler a Bíblia, eu espero que você leia a Bíblia como bom cristão, você vai ver lá, em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, verso 17, isso aqui é um fundamento da sua fé e da minha fé. Olha o que diz 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, quem é quem está em Cristo? Aleluia. É nova criatura. Quer dizer que você nasceu de novo, você tem uma nova vida, uma vida não criada, que é a vida do próprio Deus dentro de você. Quantos aqui são nova criatura? Então a consequência de você ter se tornado uma nova criatura é a próxima parte do texto. Qual que é a próxima parte do texto? As coisas antigas já passaram, eis que foram feitas novas coisas na sua vida. O que quer dizer isso? A cruz de Cristo divide a história da humanidade, mas não só a história da humanidade, a cruz de Cristo também divide a sua história. O que é? O que quer dizer isso, essa afirmação? Ela quer dizer o seguinte, que você até a cruz vivia de uma maneira, depois da cruz você foi melhorado, é isso? Mentira, você morreu. Quem morreu não tem passado, quem morreu ficou para trás. A cruz dividiu a sua história também, pessoalmente falando. Você morreu com Cristo, você não tem passado, não tem como então a regressão te alcançar. Pastor, mas e as vidas passadas? Pois é, mas isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Porque existe um nível de regressão que vai até a sua infância, dentro da barriga da mãe. Mas o Espiritismo prega que você pode inclusive reencarnar. E aí alguns fazem regressão então para ir para as outras vidas que eles tiveram, que isso é um engano. Você percebe? O princípio é o mesmo, só que tem um limitador, até a barriga da mãe. E eu preciso te dizer o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz o seguinte, que você morreu com Cristo. Pastor, mas eu sinto que eu fui machucado na infância, eu sinto que eu fui rejeitado na barriga da minha mãe. Olha, o que você sente não define quem você é. O que define que você é o que a Bíblia diz a seu respeito. Então, ou você fica com a palavra, ou você fica com o que você está sentindo. Mas a sua alma, ela não é confiável. Os seus sentidos não são confiáveis. No dia que Eva e Adão decidiram andar pelos sentidos, o conhecimento do bem e do mal, eles caíram. Não vá por esse caminho. Ande por aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E a palavra de Deus diz que você morreu com Cristo. Portanto, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ponto. Vocês estão comigo, irmãos? Gostei muito dessa pergunta. Gálatas capítulo 2, verso 19 também diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Segunda coisa que eu quero te falar é que, quando você nasceu de novo, outra pessoa vem morar dentro de você também. E o nome dele é Jesus Cristo. Cristo habita dentro de você. Pastor, mas eu não vejo. A Bíblia fala, irmãos, olha que interessante, olha aqui para mim. Isso não é pregação, tá? Só estou respondendo pergunta. A Bíblia fala que aquilo que você vê é temporal, mas o que você não vê é eterno. Preste atenção, você está vendo o irmão que está ao seu lado aí? Pastor, mas ele é eterno, a Bíblia diz que ele é eterno. Você está vendo o corpo dele. Alguém que está vendo o espírito de alguém aqui? Não, o espírito é eterno. A alma, você está vendo a alma de alguém aqui? A alma é eterna, mas esse corpo, a Bíblia diz que ele vai perecer. E você vai receber um novo corpo. Você está vendo o novo corpo ainda? Não, porque ele é eterno. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, as coisas de Deus são espirituais, né? E, portanto, você é uma nova criatura hoje. Você foi crucificado com Cristo. Se você foi crucificado com Cristo, Cristo só foi crucificado? Não. Cristo também fez o quê? E Nayan respondeu: ressuscitou. Então você não só morreu, você ressuscitou com ele. E agora você ressuscitou nessa nova vida. Agora você anda em novidade de vida. O que é novidade de vida? Tudo é novo. Antes, para você resolver um problema, você ia usar o seu braço, sua força, seu jeito, a forma que você pensava. E hoje você vai orar. Você vai depender da vida de Deus que está dentro de você, da impressão do Espírito Santo te guiar para lidar com essa situação da sabedoria do alto. Porque você tem uma nova vida. Sabe, uma característica de quem tem a nova vida é que o Cristo que está em mim clama pelo Cristo que está dentro de você. Sabe o que quer dizer isso? Eu não consigo andar sozinho, que eu preciso do meu irmão, com todas as falhas que ele tem, com todos os problemas que ele tem, eu ainda assim preciso dele, porque ele tem Cristo. A ninguém conhecemos mais segundo a carne, diz a palavra, de forma natural, mas nós conhecemos uns aos outros pelo Espírito, por aquilo que Deus já diz a respeito de cada um de nós. Amém? Espero ter respondido essa pergunta em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então agora eu vou começar a ministrar. E eu preciso que você esteja atento aqui comigo, amém? Sabe, nesses últimos dias, eu tenho ficado muito incomodado com algumas coisas, que vem assediando a igreja no geral. E hoje então eu quero te ensinar a definir como ouvir a palavra de Deus. Porque há muita mistura aí fora. Há muita mistura. Sabe, hoje você sai, abre o YouTube, você ouve aí milhões de coisas. Mas o que é a palavra de Cristo? O que está sendo ministrado naquele lugar? E eu preciso então que você aprenda a se alimentar. Aprenda a escolher os melhores restaurantes, se você quer de fato comer lá fora. Porque aos domingos você está comendo na casa da sua mãe e do seu pai. Não sei se vocês estão entendendo a alegoria. Dentro de casa, irmão, você fica perguntando para a sua esposa, se você é marido, isso aqui está saudável? Isso aqui você fez bem? Não, se fizer isso ela te dá um tapa. É claro que ela se importa com a sua casa. Ela cuida de você com relação à comida. Ela cuida dos seus filhos. Imagina a criança falar: mamãe,
essa comida aqui, não sei não, está estragada. Como que você vai ficar, você que é mãe? Chateada, porque você preparou com tanto carinho. Você olhou antes para fazer a comida, porque você se importa com a sua casa. Da mesma maneira, irmãos, todos os domingos, quando eu venho aqui pregar, eu não venho aqui falar de mim. Eu não venho aqui contar a meu respeito. Eu venho aqui falar da parte do Senhor, daquilo que o Senhor está colocando no meu coração. E eu preparo uma comida para a gente ficar alimentado durante a semana. Para você continuar comendo ela durante a semana também. Então você não precisa ficar com dúvida. Mas lá fora, quando você vai no McDonald's, toma cuidado. Se você comer demais, dá problema. Sabe, se você for comer fora todo dia, tome cuidado, toma vermífugo. Eu não sei se você sabe, a água aqui dos restaurantes da Flórida, elas não são puras. Elas têm muitas coisas nelas. Essas águas que saem da torneira. Então tome cuidado. Da mesma maneira, a comida. Nem todo mundo se preocupa em preparar uma comida de qualidade. Tome cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão você vai passar mal em algum momento e vai começar a vomitar em todo mundo. E comida estragada faz passar mal. Te deixa fraco. Eu não quero que você tenha uma fé fraca. Eu não quero que você fique de cama. Antes eu quero que você esteja mais motivado para vir comer mais. E estar envolvido com os irmãos. Então, irmãos, eu preciso te ensinar como ouvir. Domingo passado eu preguei que o mais importante é ouvir. Mas você tem que escolher o que você vai ouvir. Você tem que ter a maturidade para ouvir o que Deus quer que você ouça. Em nome de Jesus. Sabe, a primeira coisa que eu quero te dizer então, é que a mensagem que coloca o homem no centro, é uma mensagem que não é a mensagem de Cristo. Não coloque o homem no centro. O que é isso, pastor? Quer dizer então que Jesus não veio resolver o problema do homem? Veio. Então o homem não é o centro? Não nesse sentido. Quem veio resolver o seu problema foi o Senhor. Então não é você que resolve o seu problema. Pastor, mas nós temos que nos posicionar. Temos mesmo. Mas quem resolve as suas batalhas e te dá a vitória nelas é o próprio Senhor. Quando você quer fazer algo na sua força, do seu jeito, no seu braço, sabe o que vai acontecer? Glória a você. E Jesus, ele não divide a glória dele. Então, ou ele é o centro, ou você é o centro. Só que você sendo o centro, você vai cair. Então, você tem que aprender a ouvir mensagens que apontam para Jesus. Mensagens que colocam o Senhor Jesus no centro. Sabe, o evangelho então não é o homem no centro, é Cristo. Cristo no centro. Cristo no centro. Você pode dizer isso? Cristo no centro. Sabe, eu gosto de refletir sobre isso. A lei, lá no Antigo Testamento, ela foi dada. Dada para que o homem pudesse cumpri-la. Isso é uma boa pergunta. Ninguém me fez ela, mas eu estou fazendo para você. A lei foi dada para ser cumprida? Para o homem cumprir? Não. Não. Talvez você não saiba disso. Mas ela não foi dada para o homem cumpri-la. Porque homem algum pode cumprir a lei. Homem algum. Por quê? Porque se você cai em um dos mandamentos, você caiu em todos. É como um colar de pérolas. Quantas mulheres aqui têm um colar de pérolas? Se rebentar o seu colar de pérolas, o que vai acontecer? Todas as pérolas vão cair. Mas, porque rebentou, uma caiu, consequentemente todas também vão cair. Preste atenção, os mandamentos da lei são da mesma maneira. Deus deu a lei para mostrar para o homem a incapacidade dele de cumprir a vontade de Deus, os padrões elevadíssimos de Deus. Você e eu somos incapazes. Se você for lembrar, qual que é o primeiro mandamento da lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua força. Quantos aqui cumpriram esse mandamento? Ninguém. Não se engane, ninguém cumpriu esse mandamento. Qual que é o segundo mandamento também importante da lei? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quantos aqui conseguiram amar o próximo como a ti mesmo durante a sua vida toda? Ninguém. Então você já bombou em dois. Preste atenção. Preste atenção. Então a lei foi dada para ser cumprida? Não, você não pode cumprir a lei. O único que cumpriu toda a lei, diz as Escrituras, foi o Senhor Jesus Cristo. Homem perfeito. Ele é o homem perfeito. Porque ele cumpriu toda a lei, demonstrou que ele é justo.
E aí ele pode então tomar o meu lugar e o seu lugar de pecador. O justo foi trocado pelo pecador, tomou o nosso lugar. Ele recebeu no nosso lugar o que nós merecíamos, que é a punição da lei. Qual que é a punição? Todo aquele que pecar, certamente morrerá. Então, quando você começa a se iludir que você pode alguma coisa, que você consegue por si mesmo alguma coisa, você vai cair, você vai entrar no mesmo princípio da lei. Preste atenção. O que é o Evangelho? Isso tem que ficar claro na sua mente. O Evangelho é Deus, o Evangelho, vou te fazer uma pergunta, é o homem indo para Deus? Não, o Evangelho não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. O Evangelho é obra exclusiva dele, não é obra exclusiva sua. O que é o Evangelho então, pastor? O que todas as religiões dizem? Faça isso e Deus vai te abençoar. Haja assim e Deus vai te promover. Faça dessa maneira e você vai ser então abençoado. Você está vendo que é um negócio? É uma compra? Você age então, você tem a bênção. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho não é o homem indo para Deus. Isso se chama Babel. Alguém já ouviu falar da Torre de Babel? Babel é o homem construindo uma torre para chegar aos céus. É a maior expressão de mundo, é o homem no centro. Eu posso ir para Deus sem Deus. Eu posso ir para o céu sem precisar de Deus. Essa é a mensagem de Babel. O Evangelho é o quê? O Evangelho é um Deus todo-poderoso, santo, onipresente, onisciente, perfeito, esvaziando-se de si mesmo, deixando a sua glória e se fazendo a imagem e semelhança de servo. E para que isso? Para ele tomar o meu lugar e o seu lugar, porque você jamais, pelo seu próprio esforço, pela sua própria potencial, pela sua força, você poderia chegar aos céus, mas através do Senhor Jesus Cristo, que tudo pode, ele morreu no seu lugar, e agora você foi levado aos céus com ele. Você está vendo a diferença? Cristo sendo o centro, você vai para o céu. Cristo não sendo o centro, você permanece aqui nessa terra, dependendo de você. Preste atenção. Existe uma grande diferença então. Olha que interessante. O maior de todos os mandamentos que eu falei para vocês, da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Jesus amou o Pai com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E o próximo? Sim, você é fruto do amor de Deus. Jesus te amou com toda a força dele. Amou você com a própria vida dele, se entregou por você. Então ele cumpriu o mandamento? Cumpriu. Você já morreu por alguém? De forma alguma. Você está vivo aqui me olhando? Mas Jesus sim morreu. Você percebe a diferença então da pregação onde o homem é o centro e onde então Cristo é o centro? Tudo é glória dele. Sabe, você tem que então aprender a discernir. Mais importante do que ouvir o que está sendo dito é você discernir em que espírito aquilo está sendo dito. Vou repetir para você entender. Mais importante do que você ouvir aquela palavra que está mexendo muito com a sua alma, é perceber em que espírito aquilo está sendo dito. E aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Pedro é um homem de Deus? Ele é um grande apóstolo. Pedro é um grande apóstolo. A Bíblia diz que ele foi o primeiro a reconhecer que Jesus é o Cristo. Ele teve uma revelação do céu. Ele ouviu a voz do céu. Ele teve uma experiência celestial. Mas versículos depois, você vai ver que Pedro começa a ouvir a respeito de Jesus. Jesus falando para os discípulos a maneira que ele deveria morrer. E como os sacerdotes, os fariseus iriam matá-lo. E ele diz mais: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele está contando isso para os discípulos. Ninguém está entendendo nada, porque eles não tinham ouvido ainda para ouvir. Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, coitadinho do Senhor, olha o que estão fazendo, o que vão fazer com o Senhor. Não faz isso não. Eu pergunto para você, se Jesus não morrer, você ia estar vivo aqui? Não, com certeza não. Se Jesus não morresse, nós não teríamos salvação. O que Pedro está falando para Jesus?
eu não preciso da sua salvação, Senhor. Eu consigo resolver as coisas. Jesus virou para ele e disse o quê? Falou, Pedro? Não. Arreda-te de mim, Satanás. Opa, eita, a coisa ficou feia agora. Porque Pedro está sendo chamado de diabo, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. O que o diabo cogita então? Homem. De Deus, irmãos? Não. Homem. Preste atenção. Toda vez que o homem está no centro, a mensagem de Satanás é liberada. Por isso Jesus falou isso. Preste atenção mais. Jesus disse ainda, arreda-te de mim, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Alguém já tropeçou numa pedra? Mas é interessante que a pedra de tropeço era a mensagem que Pedro estava pregando. Qual era a mensagem que Pedro estava pregando? Olha para você. Você viu o que o outro ali fez com você? Pois é, olha para você. Se proteja, toma cuidado. Não se relacione com as pessoas. Não cumpra o seu propósito. Está vendo o que é colocar você no centro? Essa mensagem é uma pedra de tropeço. E se você permanece nessa mensagem do homem no centro, você vai tropeçar e cair. Então eu preciso que você tenha sabedoria para discernir aquilo que vem do Senhor. Sabe, o homem que está no centro, ele não cogita das coisas de Deus. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, sobre as igrejas. Ali haviam várias igrejas, 7 igrejas. E Jesus, ele vai direcionar cada uma delas. Porque ele não chama a igreja de igreja universal lá em Apocalipse. Ele chama a igreja de igreja por nome específico. Quer dizer que existem então as igrejas o quê? Locais. Fala comigo, locais. Então, a Bíblia fala que ele passa por entre os candeeiros. O que quer dizer isso? Que ele está andando no meio das igrejas, ele está vendo tudo que está acontecendo, ele está percebendo todas as coisas, ele está cuidando da igreja, está cuidando de mim, de você. O dia que esse pastor aqui não funcionar, ele remove e põe outro. O dia que não estiver acontecendo da maneira que ele quer, ele levanta outras pessoas. É assim que ele age. Entende? Então, você percebe que ele está falando agora especificamente para cada igreja. E tem 2 igrejas que profeticamente são a igreja dos últimos dias. Fala comigo, Filadélfia. Fala comigo, Laodiceia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos às portas da volta do Senhor Jesus. E as igrejas que prevalecem nos últimos dias são essas 2. Se você for ver o contexto, não tem tempo de explicar, porque eu ainda nem comecei a pregar, irmãos. Aleluia. Olha só. A primeira é Filadélfia. Filadélfia é a igreja que não recebeu nenhum tipo de exortação do Senhor Jesus, só elogio. É a igreja que nós temos que ser. É a igreja que eu creio que nós somos nesses dias. Mas a igreja de Laodiceia recebeu várias exortações. Entre elas, ele falou, você acha que você é rico, abastardo, mas você é pobre, cego e nu. Por que essa igreja está achando que ela é rica e abastarda? Que provavelmente ela tinha dinheiro. Provavelmente ela tinha recurso. Provavelmente o resultado espiritual dela era definido pelo quanto que ela tinha, e não por aquilo que ela tinha recebido do Senhor. Preste atenção. Qual que é a pregação desses dias? Se você é rico, você é abençoado. Não, você pode ser rico, mas ser um grande perdedor. Porque o que define não é o seu dinheiro, o que define é quem você é em Cristo. E se você não tem colírio para enxergar, que é a revelação, se você não é coberto com a justiça de Cristo, que é a roupa que nós vestimos hoje, se você é cego, a ponto de não compreender o que está sendo pregado, então vai comprar rapidamente, você precisa de ajuda. A outra coisa, que assim, essa é a mais impressionante de todas. Estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Essa é a mais impressionante de todas. Jesus, para Laodiceia, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que
ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção. A gente pensa que essa mensagem aqui é a mensagem para ímpios, para aqueles que não conhecem o Senhor. Engano, ele está falando para a igreja. A igreja de Laodiceia é a igreja que Jesus está do lado de fora, que ele não é o centro. A igreja de Laodiceia é a igreja que Jesus não faz parte do centro da vida dos irmãos. A igreja de Laodiceia colocaram Jesus para fora e colocaram o homem no centro. Essa é a mensagem que nós então temos que nos posicionar contra ela, porque Jesus está do lado de fora, batendo na porta do coração dos irmãos, daqueles que estão colocando eles no centro. Nós não somos o centro, Jesus é o centro. Eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela causa de Cristo. Você vive por aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida, irmãos, você está aqui para viver a vida de Cristo. Você percebe então que há duas exortações muito graves aqui para esta igreja? Irmãos, que o Senhor nos faça completamente a igreja de Filadélfia. Sabe o que significa Filadélfia? Amor fraternal. Fala comigo, amor fraternal. Amor de irmãos. Sabe qual que é a maior expressão da igreja de Filadélfia? Que os irmãos amam uns aos outros. Sabe de que maneira? Novo mandamento vos dou. Se é novo, quer dizer que tem um que ficou antigo, que já não mais funciona. Qual que é o segundo maior mandamento que eu falei para vocês mais cedo? Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, se o homem está no centro, você vai ouvir a seguinte coisa aí fora: se você não ama nem a si mesmo, como que você vai amar o próximo? Não é muito bonito isso aqui que você está ouvindo? Não parece espiritual? Pois é, você não tem condições de amar ninguém, porque você não recebeu o amor de Deus ainda. Mas se você recebeu o amor de Deus, você vai amar assim como eu vos amei, que é o mandamento novo que Jesus está dando. Qual que é o mandamento? Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. O que quer dizer isso? Que hoje você vai aprender a dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Que você vai amar os seus irmãos da mesma maneira que Jesus amou você. Porque primeiro você recebe, depois você age. Você nunca age para receber. Primeiro você tem que aprender a receber, a ouvir os ensinamentos de Jesus. E quando você se alimenta e tem fé, você então é capacitado para fazer o que ele faz. E aí então você vai cumprir o mandamento. Mas não faça o inverso. Vocês estão entendendo? A diferença, a exortação. Só mais um detalhe que eu não estava lembrando, ainda bem que eu tenho esboço. Nós vivemos os últimos dias. Nos últimos dias vai aparecer um cara chamado besta na Bíblia, mas batizado como anticristo. João diz que já é a última hora, lá em 1 João, já é a última hora, e muitos anticristos saíram pelo mundo. Você não fica chocado que não é anti-Deus, é anticristo? Anti-Deus quer dizer, não é anti-Deus por quê? Porque ele até concorda com Deus. O que eu não concordo é com a palavra de Cristo. Preste atenção, irmãos, nada está por acaso na palavra. João diz então, que eles saíram pelo mundo a pregar uma mensagem distorcida. Agora, o que representa o número do anticristo? Ou o número da besta? Alguém lembra desse número? Você tem até medo dele, né? Misericórdia. 666. 666. Só um detalhe, eu preciso te lembrar disso. Nós não estamos esperando o anticristo aqui. Não fique aí procurando na internet os vídeos que dizem, o anticristo já chegou. É o Papa. É o Putin, né, que é o presidente da Rússia. É não sei quem. Não, nós estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando a Cristo. Eu passo a minha vida toda esperando o Senhor Jesus. E eu creio que Ele vai voltar nos meus dias. Eu oro por isso. E eu creio nisso. Mas, 666, se você for lembrar, o número do homem na Bíblia é 6. O que é o 666? Então, é o homem ao máximo, no centro de tudo. O anticristo, na verdade, então, é o homem no centro. É o homem sendo Deus, no lugar de Deus, recebendo a glória de Deus, recebendo o poder que ele acha que é dele, mas é de Deus. É tudo homem, tudo homem.
Então você toma cuidado com o que você ouve aí fora. Porque se você fica no centro, você tem um problema grave. Porque o centro é só de um. E esse um é chamado Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu creio que eu tenho mais 15 minutos. Então quero que você tenha ouvido para ouvir o que eu vou dizer agora, amém? Existe uma passagem na Bíblia que fala da multiplicação dos pães e peixes. Então fechou uma janela, amém? Vamos começar outra janela. Hoje é um dia de muitas pregações. Mas você vai sair daqui cheio. Amém? Tem um texto então que fala da multiplicação dos peixes e dos pães. É um milagre extraordinário. Então eu vou te dar agora 6 passos. Quantos passos, irmãos? Para você ser bem sucedido. Ok? Lá em João capítulo 6, verso 1 ao 9, está falando desse momento. Multiplicação dos pães. Então, aqui está falando de um problema, está existindo um problema. Tem 5.000 homens nesse ambiente, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos acreditam que haviam 15 mil ali, e não havia comida para todo mundo. E aí Jesus então, você vai ver que ele está se deparando agora com um problema. No versículo 5, eu vou procurar ser rápido. Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? É interessante que a Bíblia diz aqui agora que Jesus faz uma pergunta para o discípulo dele. Não é estranho, porque você não vê Jesus fazendo pergunta para ninguém, mas agora ele está fazendo. Filipe, não é por acaso que ele está recebendo essa pergunta, porque, pensa comigo, Pedro era um discípulo mais próximo, era ou não era? João também. Por que ele não pergunta para Pedro e para João? Está perguntando para Filipe. Porque Filipe era da região de Betsaida, onde estava acontecendo esse momento de pregação do Senhor Jesus. Então ele conhecia as coisas, ele conhecia a região. Então o primeiro passo, se você está anotando, sempre que você tiver algum desafio, em alguma área, procure pessoas que têm experiência, procure o conselho delas. É pegadinha, viu, gente? Eu não sei se vocês perceberam ainda. Eu preciso que você fique até o final, para você entender. Segunda coisa, Filipe, ele fala para Jesus: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Segundo passo, reconheça a necessidade antes de resolver o problema. Perceba a necessidade. Vocês estão entendendo? Terceiro passo, a Bíblia fala que André chegou com um menino que trazia 5 pães e 2 peixes. E ele falou: olha, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Terceiro passo, para você ser bem sucedido: identifique os recursos. Veja os recursos que você tem na sua mão. Passo 4, não seja gastador, seja econômico. Você está vendo que tem ali pelo menos 5 pães e 2 peixes. Passo 5, a Bíblia fala que Jesus pediu para que o povo se assentasse organizadamente. Qual que é o passo 5? Organize as coisas. Vocês não estão entendendo ainda. E o passo 6 e último, a Bíblia fala que depois do milagre, Jesus pediu para guardar o que sobrou, e sobraram 12 cestos. O que é o passo último? Não desperdice nada. Irmãos, eu acabei de fazer uma mensagem de coach aqui para você. Eu não sei se você percebeu, mas você disse até amém. Olha o acusador. Irmãos, eu acabei de te explicar, a mensagem que põe o homem no centro, não é a mensagem do Evangelho, e você ouviu a mensagem agora com o homem no centro. Você está vendo aqui qual foi o resultado dessas ações aqui? Essas ações produziram um milagre? Nenhum milagre. Não, ser organizado vai produzir um milagre? Não, saber o recurso que você tem vai produzir milagre? Não, nada disso produz um milagre. Produz um milagre é colocar na mão de Jesus as coisas, e quando coloca lá, aí produz sim milagre. Porque milagre não é o que você pode fazer, é o que Jesus faz. Porque se você puder fazer, você não precisa dele. Eu tenho muita coisa para pregar hoje ainda, mas eu não vou conseguir por causa do horário. Domingo que vem nós vamos continuar.
Mas eu preciso te dizer, essa mensagem, desses 5 minutos que eu preguei, 10 minutos aqui, foi uma mensagem de coach, colocando o homem no centro. Olha, você não tem que procurar ser organizado, você tem que procurar depender de Deus, e Deus vai te levar a ser organizado. Você tem que procurar depender dele. Como que você depende? De forma prática, pastor. Ora! É a forma que você depende, Senhor, e agora? O que eu faço? Você não está vendo que Jesus está perguntando para Filipe? Porque Filipe tinha talvez uma saída natural, porque ele era da região, e ele até tinha, ele falou, olha, 200 denários nós vamos alimentar todo mundo. Mas 200 denários é um salário de quase um ano de trabalho. E outra, para pegar esse tanto de comida e levar, é praticamente impossível. Você está vendo que Filipe está dando soluções naturais? Soluções naturais, os seus vizinhos, né, os seus colegas, os seus amigos podem dar para você. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é a solução sobrenatural que Cristo dá. Sabe? Aprenda a discernir, irmão, em nome de Jesus eu te falo. Aprenda a discernir o Espírito que está por trás desses dias. Aprenda a resisti-lo. Aprenda a se posicionar para ouvir a mensagem do Evangelho, da graça, o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho que o apóstolo Paulo prega. Olha, para encerrar, parece que eu estou brigando, não estou brigando não, viu, irmãos? Para encerrar, o apóstolo Paulo, ele era o cara. Se for para falar de homem, ele é um dos melhores homens que você vai ver listado na Bíblia. A Bíblia fala, ele começa dizendo a respeito de si mesmo: eu sou fariseu de fariseus. Ou seja, tem os fariseus, que é os que guardam a lei. Eu era o melhor deles. Aí ele fala que ele foi circuncidado no 8º dia. Ele fala que ele era da tribo de Benjamim. Ele fala que outras vezes ele ensinava, ele era discípulo de Gamaliel, ele era o cara que sabia de todas as coisas, ele era aquele zeloso pelo templo, zeloso pelas coisas de Deus, mas sem entendimento, como ele mesmo diz, né? Ele mesmo foi aquele que promoveu a morte de Estevão. Estevão, inclusive, é o nome do meu filho, é aniversário dele hoje. Aleluia. Estevão significa coroado, amém? Estevão foi o primeiro mártir que foi coroado pelo Senhor Jesus. Mas volta para cá. A Bíblia fala que ele era zeloso com as coisas de Deus, mas sem entendimento. Quando você não tem entendimento, você vai ser zeloso, religioso, mas não vai experimentar daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz então, que ele era o cara. Mas sabe o que ele fala? Considerei tudo esterco. Sabe aquela faculdade que você estudou? Sabe aquele trabalho que você tem? Sabe aquele orgulho que você sente de coisas que você realizou no passado? Ele está falando, eu considerei tudo esterco. Você não precisa de muito para entender isso. Se você já plantou alguma coisa, quando você planta, você coloca o que para adubar? Esterco. A sua vida, o seu passado, as suas conquistas, o seu orgulho, ele é esterco para adubar o que Deus está fazendo em você hoje. Então não se glorie de você mesmo, se glorie do que Jesus está fazendo. Não se glorie das coisas que você pode fazer na sua capacidade humana, no seu braço humano. Não, se glorie no que Jesus está fazendo na sua vida. Porque se você acha que você pode multiplicar pão por você mesmo, você está enrolado. Se você acha que você pode alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, você está enrolado. Isso é pesado demais, você não dá conta. Talvez não te contaram, eu estou aqui para te contar hoje, você não dá conta. Mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, é Deus tirando a glória sua e dando a glória para quem recebe glória de verdade, que é o Senhor. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Vocês estão comigo, gente? Eu não acabei minha pregação, essa é a parte 1. Domingo que vem vai ter a série, o próximo episódio, a parte 2. E o nome desse episódio é O Milagre dos Milagres. Eu não sei se vocês lembram, domingo passado nós vimos a parábola das... Se você não compreende ela, você não compreende nenhuma. E esse milagre, se você não compreendê-lo, você não vai compreender mais nada, nenhum outro, e não vai experimentar de milagres na sua vida. Então, não perca. Vamos ficar de pé? Eu queria que essa igreja de Filadélfia aqui agora pegasse na mão do irmão que está próximo de você. E nós vamos encerrar orando desta maneira.
Eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu fiz uma pegadinha aqui. Foi a pregação de coach. Mas eu precisei fazer isso. Eu falei para vocês que eu não gosto de fazer pegadinha com ninguém. Mas eu creio que o Espírito Santo me levou a agir assim, para que você tenha clareza de como se posicionar. Então não fique chateado comigo, é só uma forma de te ensinar a respeito da verdade do Evangelho. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado aí agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a orar. Ore pelo irmão que está ao seu lado. Fala: Senhor, guarda a vida do meu irmão, que ele possa comer a comida celestial, o pão que vem do céu, não o pão que vem do homem, não o pão que vem de ensinos humanos, mas o pão que vem do céu. Senhor, que haja revelação na vida do meu irmão. Pai, que a oração de Paulo, que a oração para que tenha olhos abertos, Pai, venha ser respondida na vida desses irmãos. Que haja revelação espiritual, colírio agora sendo colocado nos olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, libera uma unção, um óleo fresco sobre a vida deles, que eles possam andar em fé, em ousadia, Pai, colocando o Senhor no centro, o Senhor Jesus no centro. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor guarde os meus irmãos, de serem crianças na fé, levados por qualquer vento de doutrina. Antes, Senhor, fundamenta-os, ó Pai, enraiza-os no Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, guarda a igreja, guarda os meus irmãos, guarda a casa deles, guarda a família deles, guarda, Senhor, a crença deles, que eles tenham crença correta, de acordo com a Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros agora, e eu sei que o Senhor nos ouve, porque nós estamos expressando o amor de Cristo agora, de intercessão uns pelos outros. Aleluia.